Faz parte da vida a decepção. Agora, a decepção, quando não é tratada, ela se torna um grande risco para nós. Porque quando ela não é tratada, ela pode nos impedir de realizar coisas novas. Por medo de nos frustrarmos, por medo de nos... Tira um pouco desse efeito, por favor. Por medo de nos decepcionarmos. Então, pessoas que não venceram e não trataram as suas decepções, têm medo. Tem medo do quê? Tem medo de se decepcionar de novo. E por isso as suas vidas ficam extremamente travadas. Isso impede da pessoa ser uma pessoa saudável, de ser uma pessoa realizada. Então, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o propósito dessa palavra hoje é que você consiga em Deus forças para superar suas decepções. Amém? Amém? E aí entra um ponto importante que eu quero trazer, que nos ajuda a lidar com as nossas decepções. Se você se decepcionou, eu quero te dar uma notícia, provavelmente você vai se decepcionar de novo. E uma das coisas que nós precisamos aprender no momento da decepção é observar as nossas emoções. É indispensável aprendermos a observar nossas emoções. As decepções podem causar emoções completamente indesejáveis. E dependendo da gravidade da decepção, você pode afetar a sua vida e a vida de outros. Eu vou te dar um exemplo. Gênesis 27, 41. Fala de o quanto Jacó decepcionou a Esaú, seu irmão. Quantos lembram da passagem? Porque Jacó tomou o lugar do irmão Esaú. Esaú ficou extremamente decepcionado com Jacó, a ponto do quê? A ponto de querer matar o próprio irmão. Quem aqui já se decepcionou com alguém ao ponto de querer matá-lo? Já? Eu acho que foi seu marido, com certeza. Não. A gente tem que tomar cuidado, porque os irmãos de José também se decepcionaram com José. Por isso lançaram José numa cova e o venderam como escravo. Não só isso, há um homem na Bíblia muito conhecido, quem lembra de Caim? Caim se decepcionou porque ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, mas o sacrifício do irmão dele, qual que era o irmão de Caim? Abel, foi melhor, abre aspas, do que o sacrifício dele. E ele fica com raiva do irmão, porque ele está decepcionado consigo mesmo, com Deus. E ele então mata o irmão por causa da sua decepção. Ele esperava uma coisa e aquilo não aconteceu, foi o contrário. E ele então é tomado por raiva, por ódio, e mata o próprio irmão. Então nós temos vários relatos bíblicos de pessoas que sofreram alguma decepção e não souberam observar suas emoções e simplesmente foram levadas por essas emoções e cometeram atrocidades. Então, em nome de Jesus, repita comigo: eu preciso, no momento da decepção, saber lidar e controlar minhas emoções. Dê um aplauso ao Senhor. Uma outra coisa, a gente, quando está decepcionado, a gente tende a procurar um culpado. Não é assim? E é impressionante, porque o jogo da culpa é uma característica indispensável, uma péssima característica, indispensável na nossa vida pecaminosa. Porque isso começa justamente com Adão, lá no Éden. Porque Adão se decepciona. Ele vive um momento de decepção por causa da sua queda. E o que Adão faz? Quando Deus vem até ele, Adão, ao invés de assumir a sua culpa, ele transfere a culpa para Eva.
E não só para Eva, ele transfere a culpa também para Deus. A mulher que você... Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 3, verso 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Ele continua: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha que coisa. Aprenda a não transferir a culpa para os outros no momento das suas frustrações. E vou te dizer mais: provavelmente a frustração é mais culpa sua do que do outro, porque você gerou uma expectativa de que o outro pudesse suprir você além daquilo que ele poderia. Está me entendendo ou não? Então não transfira a culpa, porque ninguém na Bíblia alcançou esperança no momento da decepção, transferindo a culpa para o outro. Respeite a realidade. Nós nos frustramos porque as nossas expectativas são, muitas vezes, irreais. Estão fora da realidade. Quem aqui já se frustrou consigo mesmo? Pode levantar a mão, querido, que aqui todo mundo é pecador, eu também sou. E por que nós nos frustramos com nós mesmos? Sabe por quê? Porque nós temos a expectativa que nós somos perfeitos. E aí quando a gente erra, a gente não consegue se perdoar. Caia na real, meu irmão. Você não é perfeito. Você vai errar. Pelo menos os que disseram amém. Diga para o seu meu irmão, caia na real. Você não é perfeito. Você vai errar. Amém? Outra coisa importante. Eu vou pular um pouquinho que nós temos hoje muita coisa. Quando nós nos frustramos com os outros, alguém aqui já se frustrou com o outro? Caia na real, o outro não vai suprir todas as suas expectativas. Então, às vezes a gente, não, mas quando eu casar, cadê os noivos aqui? Eu estou olhando para dois aqui. Você é minha metade. Se você é metade de alguém, pelo amor de Deus, não case com ela. Foge desse relacionamento. Não case com pessoas que estão pela metade, porque você jamais será capaz de completar alguém. Isso é irreal. A única pessoa capaz de completar você é o Espírito Santo e a presença de Deus. Os seus filhos não te completam, seu cônjuge não te completa, o seu líder, seu pastor não te completa. Então não crie expectativas irreais quanto a isso. Outra coisa que nós precisamos entender: quais são os comportamentos tóxicos que devem ser evitados para afastar as decepções. Cobrança excessiva. Pare de se cobrar o tempo inteiro, porque você vai atrair para você frustrações. Faça o melhor que você pode e respeite o seu limite. Aí tem outra característica que é muito parecida com essa cobrança excessiva. Sabe qual que é outra? O perfeccionismo. Algum momento da sua vida que você se decepcionou com Deus? Sim ou não? Quem aqui já viveu essa experiência? Hoje é dia de cura. Eu vou te falar que eu também. Eu já me decepcionei. Não porque Deus falhou, mas é porque as minhas expectativas e a minha vontade era contrária à vontade perfeita de Deus. Deus nunca vai te decepcionar. Mas nós nos decepcionamos.
Porque nós queremos fazer a nossa vontade, ao invés de permitir que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpra em nossas vidas. Eu fico lembrando, em Lucas 19:38, fala de Jesus chegando em Jerusalém e a multidão o recebendo com grande júbilo, dizendo: hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele ali jogam as folhas de palmeiras, Jesus passa sentado no jumentinho e tem uma grande festa, aleluia! Mas essa mesma multidão, pouco mais de um capítulo à frente, em Lucas capítulo 23, é a multidão que também grita: crucificam, crucificam. O que mudou? O que faz uma multidão um dia olhar para Jesus, celebrar, gritar, celebrando Jesus, dizendo: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, passado alguns dias começar a gritar: crucificam? Sabe o que foi? A decepção. Porque eles esperavam que Jesus viesse implantar um reino terreno, quando na verdade Jesus vem implantar um reino que é espiritual. Quando eles perceberam que Jesus não veio implantar o reino que eles esperavam que ele viesse implantar, eles se frustraram. E é assim que nós muitas vezes somos. Às vezes nós queremos que Deus age em conformidade com a nossa vontade, com os nossos pensamentos, com os nossos planos, com as nossas expectativas, e esquecemos que quem é Deus é Ele, e Ele age segundo a sua vontade. E o bom que além de Deus, Ele também é amor, e Ele age para o bem de todos nós. Mas ainda assim nós nos frustramos.